Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre os espelhos esféricos. Primeiro, vamos começar com algumas definições e elementos do espelho esférico. Depois, os espelhos esféricos de Gauss, ou seja, as condições de nitidez, construções geométricas de imagens e, por fim, o estudo analítico dos espelhos esféricos, a parte matemática. Agora vamos para definições e elementos do espelho esférico. Primeiro, o que é um espelho esférico? É uma calota esférica, né? E uma das superfícies é refletora. Se for a parte interna, ele é chamado de espelho côncavo. Se for a parte externa, ele é chamado de espelho convexo. Veja a figura. Côncavo, a parte de dentro, como se fosse uma concha, né? E convexo, a parte de fora. Tá ok? Agora, muito importante é a gente combinar o nome de alguns elementos, né? Primeiro, o centro de curvatura. O centro de curvatura é o centro da esfera que deu origem à nossa calota esférica. O raio de curvatura é o raio dessa esfera. Tá? Observe a figura. E o vértice, que é o encontro do eixo principal com a nossa calota. É igualzinho guarda-chuva. Né? No guarda-chuva, você tem um cabo que encontra com a lona. Né? Esse ponto de encontro é chamado de vértice. O cabo do guarda-chuva seria o eixo principal. Essa é uma analogia que vai fazer você lembrar o que é o eixo principal e o que é o vértice. Tá ok? Outro ponto muito importante é o foco aí embaixo, certo? Ele tem origem no seguinte: quando os raios paralelos atingem o espelho, né, eles vão formar o foco aqui embaixo. Aqui, ó, ponto F. Tá? E no espelho côncavo, a convenção é que a distância focal é positiva. Né? Depois a gente vai ver isso com muita calma. E o foco é aproximadamente no meio do segmento CV. Mas a distância focal vai ser considerada como metade do raio de curvatura. Tá certo? Agora, o foco do espelho convexo. Quando os raios chegam paralelos no espelho, né, eles são refletidos, mas não atingem o foco. Mas eles saem do espelho como se todos eles tivessem partido do ponto F. Esse é o foco do espelho convexo. E a convenção é que o foco do convexo é negativo. Né? Note que o ponto F cai atrás do espelho na região negativa do nosso eixo X. Tá ok? Não quero saber de imagens sem nitidez. Peraí, mas tem um jeito. Vamos usar os espelhos esféricos de Gauss, ou seja, nas condições de Gauss. E qual é essa condição? É que o raio de incidência, esse ponto I, deve estar próximo do vértice, para garantir o quê? Um foco único. Tá certo? Então vamos começar pensando da seguinte maneira. Nós temos que a reta que passa pelo centro e atinge o ponto I é a normal, que atinge o espelho, né, uma reta tangente, né, formando 90 graus. Qual é a condição de reflexão nos espelhos? Que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Espera aí, mas nesse triângulo aqui, ó, nessas duas paralelas e uma transversal, temos altérrimos internos. Se I é igual a R e R é igual a SI, então temos um triângulo isósceles. Triângulo C, F e I. Né? Então, esse triângulo aqui é isósceles. Então, esses dois lados são iguais. O segmento C, F e FI. Mas, seguindo as condições de Gauss, como I é próximo ao V, o segmento FV é aproximadamente igual ao FI. Espera aí, mas o CF era igual ao FI, que agora é aproximadamente igual a FV. Então, o foco cai exatamente na metade do segmento. Ou seja, a distância focal, que é a distância do foco ao vértice, é metade do raio. Tá certo? Então, vamos obter imagens nítidas.
Agora, precisamos conhecer alguns raios notáveis, alguns raios importantes. Eles vão nos ajudar a construir as imagens nos espelhos futuramente. Então, o primeiro comportamento importante são dos raios que chegam paralelos. Note que no espelho côncavo, o raio que chega paralelo, né, ao ser refletido pelo espelho, ele é jogado para o foco. Então ele passa numa direção que passa pelo foco. No convexo, por que a gente coloca aqui, ó, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção que passa pelo foco principal? Por que a gente fala numa direção? Porque no espelho convexo, o raio não vai passar pelo foco. Ele vai incidir paralelamente e será refletido numa direção que passa pelo foco, tá certo? Então note bem isso daí. Agora, com relação à reversibilidade dos raios de luz. Então, se nós jogamos paralelo e ele saiu numa direção que passa pelo foco, o contrário também é válido, né? Então, o raio incidindo numa direção que passa pelo foco será refletido numa direção paralela ao eixo principal. A mesma coisa no espelho convexo. Se o raio atinge o espelho numa direção que passa pelo foco, ele será refletido de forma paralela ao eixo principal. Certo? Com relação ao centro de curvatura. Na parte côncava, temos os raios vermelhos. Então, ele é um raio que vai passar pelo centro de curvatura, vai atingir a superfície esférica, e é só a gente pensar o seguinte: todo diâmetro, né, ele tem a propriedade de atingir a tangente aqui perpendicularmente à superfície. Então, é um raio que bate na superfície esférica e reflete sobre ele mesmo. Então, o raio dentro da superfície côncava, ele será refletido sobre ele mesmo. E na parte convexa, vai atingir a esfera numa direção que passa pelo centro de curvatura. Tá? O raio não entra no espelho. Ele bate e reflete, mas ele está atingindo a esfera perpendicularmente à superfície. Tá certo? Então essa é a compreensão da propriedade do centro de curvatura. Tá certo? Agora, o vértice é quase a mesma coisa. Nós temos uma superfície tangente, a linha que passa pelo centro de curvatura é normal. Então, esse raio vermelho está atingindo a face côncava do espelho. E ele será refletido obedecendo à lei da reflexão. I é igual ao R. Tá? Ainda preciso melhorar minha letra aí, que está muito horrível nesse esquema aqui. Mas tudo bem? Então, entenderam? E a parte de fora convexa é a mesma coisa. Ele atinge com I e será refletido com R, que é o mesmo valor. Certo? Então, aí vem a propriedade. Todo raio de luz que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Tradução: incidiu com I é refletido com R. I igual a R. Tá certo? Agora aqui é só para exemplificar a representação do nosso espelho esférico. Né? Note que temos várias esferas e para garantir a nitidez dos espelhos na condição de Gauss, temos que tomar uma pequena abertura. E todos eles, ó, note, eles praticamente são adaptados aqui na superfície esférica, né? Quase como se fosse um espelho plano. Então, vamos poder representar o espelho esférico como uma reta, tá certo? Então, praticamente plano. Você pode observar que em espelho de garagem, ele não é uma bola, né? Ele é uma superfície esférica bem suave, tá? Agora, a parte mais importante, as construções. Vamos tomar a imagem do espelho convexo. Note na figura, ao lado da bolinha de Natal, que a imagem da sala fica pequena dentro da bolinha. E a imagem da setinha pintada
na frente desse tubinho de PVC, né, aparece lá no espelho convexo de menor, né? Como que a gente explica isso? Vamos fazer a construção usando os raios que acabamos de aprender. Para a gente determinar a posição da imagem, são necessários apenas dois raios. Note que se eu tivesse usado só os raios vermelhos, né, quais são as propriedades? Primeiro, chegou paralelo, incidiu no espelho de forma paralela ao eixo principal, o raio refletido numa direção que passa pelo foco. E a segunda, eu usei um truque, que é assim, como vai refletir simetricamente quando bate no vértice, né, eu desenhei um objeto de cabeça para baixo aqui pontilhado, tá, para garantir que o ângulo I seja igual ao R, né, tendo um triângulo isósceles. Então, o raio que incide sobre o vértice, ele é refletido de forma simétrica em relação ao eixo principal. Note que o prolongamento desses dois raios se encontram no ponto A', né? A gente pode usar os outros raios? Pode. O raio roxo, qual que é a propriedade? Que passa numa direção, incide numa direção que passa pelo centro de curvatura e volta sobre ele mesmo. E o raio preto, ele incide numa direção que passa pelo foco e é refletido paralelamente ao eixo. E todos os prolongamentos passam pelo ponto A'. Então, a imagem do ponto A está em A'. Uma imagem que é direita, ela é menor do que o objeto e ela é virtual, porque ela é fruto do encontro do prolongamento dos raios que saem do espelho. Tá certo? Então, o espelho de garagem funciona assim, e assim a gente explica uma imagem aqui dentro da bolinha menor. É uma sala dentro de uma bolinha pequena. Agora, com relação aos espelhos côncavos, temos várias posições. Vamos começar colocando o objeto antes do centro de curvatura. Então, usando dois raios, os vermelhos, o que chega paralelo, sai numa direção que passa pelo foco, e do vértice, que é refletido simetricamente, o ponto A' está aqui. Podemos usar um outro raio? Podemos, o do foco, né? Passando pelo foco, incide no espelho, saindo de forma paralela. Todos eles se encontram em A'. Então a imagem é menor, ela é invertida e real. Quando a gente fala que a imagem é real, é uma imagem que pode ser projetada, né? Observe a figura. A imagem é menor, invertida e ela está sendo projetada. Então chega um raio de luz, como aqui no nosso esquema. A luz bateu no espelho e chegou no ponto A'. Tá certo? Então essa é uma imagem real. Agora, quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a sua imagem tem o mesmo tamanho. Objeto e imagem. Observe a figura, a foto, né? Eles estão na mesma posição em relação ao espelho. Então, o tamanho da imagem é o mesmo do objeto. Então, com dois raios eu também conseguiria determinar esse ponto A'. O raio que chega paralelo passa pelo foco e incide sobre o vértice, sai simetricamente. Posso usar um terceiro? Posso. Aí eu vou usar o do foco e sai paralelo. Todos eles se encontram em A'. A imagem, então, é igual, invertida e real. Por quê? Porque ela pode ser projetada, é uma imagem projetável. Tá certo? Sendo uma imagem projetável, ela é real. Então, note que a segunda imagem que é invertida e é real. Agora, se o objeto está entre o centro e o foco, a sua imagem ficará maior. Observe a figura. O objeto está mais próximo do espelho. A imagem está mais distante. Então, observe, ó, objeto pequeno, distância pequena. Imagem grande, distância grande. Isso já é um indício de alguma coisa.
Mas a mesma coisa, dois raios. Chegou paralelo, passou pelo foco, incidiu pelo vértice, saiu simetricamente. Com esses dois raios eu teria determinado a linha. Posso usar mais um? Pode, vai pelo foco, sai paralelo. O importante é usar uma régua e fazer o desenho com muito capricho. Agora, quando o objeto está sobre o foco, os raios saem paralelos e não se encontram, nem na frente do espelho nem atrás. A imagem própria. O que você vai ver no espelho é uma mancha. Você pode tentar fazer isso usando uma colher e aproximando o seu dedo. Mas esse ponto é importante quando você fala de farol de carro. Você põe a lâmpada aqui e os raios que saem dessa lâmpada serão jogados para o infinito de forma paralela. Para o farol é uma boa. Agora, quando o objeto está numa posição entre o foco e o vértice, a imagem ela é maior, direita e virtual, né? O raio que bate no vértice, ele sai numa direção e no foco outra, mas não se encontra na frente. Mas o prolongamento sim. Então essa imagem é virtual, pois ela é formada como se os raios estivessem saindo do ponto A' da imagem aqui, tá certo? Então o espelho vai criar uma ilusão de que existe uma imagem maior lá do outro lado. Uma das utilidades é o espelho do dentista, para observar os seus dentes, ampliando-os, e o espelho para beleza pessoal, tá certo? Então você pode olhar o seu rosto ampliando para ver algum detalhe que você queira. Tudo bem? Oi pessoal, agora voltei. Agora tem um espacinho aqui para mim. Vamos agora entrar no estudo analítico dos espelhos esféricos. O uso da matemática para analisarmos o comportamento das imagens dos espelhos. É a parte mais legal dos espelhos. E é uma coisa fantástica, porque Gauss conseguiu determinar uma equação que funciona para o espelho côncavo e convexo. E como que essa equação vai fazer para determinar se está trabalhando com o côncavo ou com o convexo? O sinal do foco. O sinal do côncavo, quando você coloca positivo, essa equação maravilhosa dos espelhos, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P', ela vai funcionar para o espelho côncavo. Agora, quando o foco é negativo, a equação de Gauss funciona para o espelho convexo, moçada. Então, tem que prestar atenção no sinal. Quando você usar o foco positivo, ela trabalha para o espelho côncavo. Quando você usar um foco negativo, ele trabalha para o espelho convexo. A mesma coisa com relação à imagem e se ela é direita e virtual. Na outra equação do aumento linear, que é I sobre O, quantas vezes a imagem é maior, menor ou igual ao O, é igual a menos P' sobre P. Por quê? É o seguinte, por que esse sinal de menos? Quando a imagem é direita, se você lembrar das construções, eram imagens virtuais, que caíam atrás do espelho. Então, atrás do espelho, a parte negativa do eixo X. Então, P' é negativo. Então, enquanto a imagem direita, que é para cima, Y positivo, o P' é negativo, a imagem que é atrás do espelho. Então, quando o I é positivo, a imagem direita, o P' vai ser negativo. Então, para que ficar mais? Aqui fica mais, menos com menos, mais, certo? E a imagem aqui invertida, o I é negativo e o P' é de uma imagem real. Então, toda imagem que caiu de cabeça para baixo, você pode voltar e dar uma olhada aí nas construções, que era uma imagem real, né, onde chegava raio de verdade. E, substituindo os dados dessa equação na equação de baixo, obtemos essa outra que facilita a nossa vida. Se você tiver o foco e a posição do objeto, você consegue determinar o aumento linear. Ou usar em conjunto com essas outras duas. Então será foco F menos P. Tudo bem? Então essa é a parte muito importante, os sinais e as nossas convenções. Agora vamos observar esses fatos num exemplo do espelho côncavo. O objeto está entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Então note o seguinte, que o objeto até o vértice
é o P, a posição, a abscissa do objeto. Agora, a imagem ela é invertida, então está de cabeça para baixo. O eixo Y é um eixo que a gente considera para cá, assim, ó, ficou meio torto, mas tudo bem. E o eixo X positivo para cá, certo? Então, o P' é positivo, porque ela está caindo na frente do espelho, o foco também positivo, tá certo? E a imagem é negativa. Então, enquanto a imagem é de cabeça para baixo, invertida, né, seria um Y negativo, o P' ele é um número positivo, que acompanhado do sinal negativo, deixa essa equação em igualdade, tá certo? Então, vamos a uma aplicação prática. Agora vamos presenciar a aplicação da lei de Gauss num problema. E como esse cara é genial. Olha só o que a equação dele vai aprontar neste problema. FUVEST, a imagem de objeto. Opa, a imagem forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo. Opa, espelho côncavo. Olha quantas informações aqui, ó. Distância focal 30 centímetros. A imagem situa-se no eixo principal, ela é real, então esse P', que é a distância da imagem até o espelho, o 40 é mais 40 centímetros. Ela é invertida e tem 3 centímetros de altura, I igual a menos 3. Tá certo, moçada? Então é muito importante levar em consideração os sinais. Determine a posição do objeto. Opa, o que a gente vai fazer? Usar a poderosa lei de Gauss. Agora, vamos ver. P' é mais 40, porque é a distância da imagem até o espelho e ela é uma imagem real. Tá? É importante, mais 40. O que mais que é importante? A distância focal. Por que mais 30? Porque é um espelho côncavo. Lembra que eu disse antes? Essa equação é genial. Quando você substitui a distância focal com mais 30, essa equação funciona para o espelho côncavo. Se você colocasse menos 30, você estaria fazendo para outro espelho, que é o convexo. Tá? Então é sensacional. A alteração de um sinal faz com que a equação funcione para um espelho ou para outro. Agora, você tem o seguinte, vamos substituir os valores e a posição do objeto é 120 centímetros a partir do vértice do espelho. Outra coisa importante é o tamanho do objeto, né? Porque ele fala assim, construa o esquema referente à questão, representando objeto, imagem, espelhos, raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Tá certo? Então vamos determinar o tamanho do objeto. I sobre O é menos P' sobre P. Como a imagem é invertida, olha só, o I é menos 3. Tá certo? Agora, o P' é mais 40, só que esse menos é da própria expressão do aumento. Então vai ficar menos 40, obtendo para o tamanho do objeto 9 centímetros. Tá? Note que isso aqui, ó, I está para O, assim como P' está para P. Como o P é maior que o P', o objeto é maior do que a imagem. É sensacional, é maravilhoso essa parte matemática dos espelhos esféricos. Agora vamos para a construção. Né? Observe a construção. Temos o objeto de 9 centímetros posicionado a 120 centímetros a partir do vértice. Então aqui é o nosso 0, 30, 60, 90, 120. Positivo, né, no sentido do eixo X aqui para o lado esquerdo. 30 é a distância focal do espelho. Então 60 é o raio de curvatura onde se encontra o centro de curvatura do espelho. Note que quando você marca o raio que chega paralelo, ele vai passar numa direção, sai numa direção que passa pelo foco. E do centro de curvatura volta sobre ele mesmo. O ponto de encontro é nesse ponto A. Qual era mesmo a posição da imagem? 40. Olha só onde ele caiu. 30, 40, aqui é o 50, aqui é o 60. Exatamente onde a equação de Gauss previu, moçada. Olha que sensacional. Uma equação e uma construção matemática determinando a posição da imagem. Isso acontece de verdade.
é sensacional, é maravilhoso. A física é linda, né? Então você tem aqui, ó. E outras coisas. Ele pediu para marcar os raios, né? Eu usei dois, e as distâncias envolvidas. Então, a distância focal é 30, a posição da imagem é 40 e a posição do objeto 120. Tá? Espero que tenham gostado e se maravilhado com a emocionante lei de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P, 1 sobre P'. Guarde isso. Até a próxima.